corredores! No dia 2 de janeiro de 2007, eu cheguei nessa cidade com uma mochila nas costas, com um sonho na cabeça e deixando uma namoradinha pra trás. 6 meses depois, ela veio atrás de mim. A gente viveu aqui durante 1 ano. Foi um dos anos mais felizes da minha vida. Foi do seu também. Hoje, 10 anos depois, a gente volta para Paris para reviver esse momento e numa ocasião extremamente especial, cara. Afinal de contas, hoje acontece a minha maratona número 50 e a número 1 dela. Então, cara, essa cidade que eu mais amo no planeta é a cidade que eu mais conheço no planeta. Eu tenho certeza que será uma ocasião muito especial. E pode ter certeza, vou te contar muitas histórias e muitos detalhes dessa maratona. É minha 3ª vez aqui. Nós vamos ter história, emoção e certamente uma maratona incrível. Inspiração, né? O que você acha? Eu acho que vai ser legal. Eu acho que vai ser legal. Pelo menos um passeio pela cidade vai ser. Um passeio pela capital mais bonita do mundo. Um lugarzinho mais ou menos pra correr. Então vamos correr nesse lugarzinho mais ou menos, bicho. Está começando, para você que assiste pelo programa Fôlego, Maratona de Paris 2017. A partir de agora, sai daí não. Tá valendo. Take my nights, would you leave me my days if Começou, meu companheiro. Está valendo a 41ª Maratona de Paris. O trajeto de 42 km pela cidade mais bonita do planeta. Começa aqui na Champs-Élysées, a obra-prima do Barão Haussmann, cara. Foi o grande urbanista dessa cidade no século XIX, 1850, 1860, planejou os grandes boulevards, todas as grandes avenidas, largas de Paris, são obra do urbanismo do Barão Haussmann. E a Champs-Élysées, que leva o nome do paraíso grego, mitológico, Campos Elíseos, é talvez a mais bela de todas. A avenida ficou muito famosa no século XVIII com a instalação dos primeiros hotéis, dos primeiros magazins, e virou sinônimo de luxo. Além disso, ela faz parte do eixo histórico. Eu já vou te falar do eixo histórico, que é muito bacana. Assim que eu chegar na Praça da Concórdia, vou te falar do eixo histórico e do Arco do Triunfo, que você está vendo lá atrás. É onde larga essa prova. Cara, te prepara, que hoje vai ser de arrepiar. Muito bem, meu camarada. Estamos aqui chegando na Praça da Concórdia, quilômetro 1,5. Eu já te contei isso da outra vez que eu estive aqui, mas vou te explicar de novo. A Praça da Concórdia, além de ser o lugar onde a Maria Antonieta e o Luís XVI foram devidamente decapitados durante o terror da Revolução Francesa, também é o centro que marca o meio do arco histórico, velho. Isso quer dizer, o rei Henrique IV foi o primeiro a pensar num eixo histórico para Paris, cara. Do Palácio do Louvre, onde ele vivia, ele pensou: vamos construir um eixo monumental em Paris. Vamos construir um eixo monumental em Paris, de onde eu possa ver da janela do meu quarto, aqui no Louvre, uma grande avenida com os símbolos da França. Então ele mandou alinhar os jardins de la Tuileries, que é os jardins que ficam atrás do Louvre,
jardins que ele via do palácio, com uma grande avenida, iria até, em seguida, que é a Champs-Élysées hoje, iria até a ponte de Neuilly, do lado direito e do lado esquerdo, completando o eixo histórico, estão a Assembleia Nacional, ali, e a Igreja da Madeleine, ali. Esse eixo histórico é coroado no meio com o obelisco da Praça da Concórdia, que é exatamente onde a Maria Antonieta perdeu a cabeça. E é esse obelisco que você está vendo aqui. Pois bem, esse é o lugar, é o centro da burguesia francesa, foi o centro da burguesia francesa no século XVIII, é até hoje o lugar mais nobre da cidade e é o centro geográfico do eixo histórico. De um lado, o Museu do Louvre, do outro, o Arco do Triunfo, no meio, o obelisco, a Igreja de la Madeleine e a Assembleia Nacional. Entendido? Pois bem. Bom, eu vou te falar do Arco do Triunfo, cara, porque o Arco do Triunfo é um troço meio doido. O Arco do Triunfo é a história do Napoleão, cara. Quando Napoleão virou imperador, você tem que pensar que ele depois a República e transformou a França num império. Ele tinha tendências megalomaníacas e queria tudo em estilo neoclássico, cara. Foi obra dele a Madeleine, foi obra dele a Assembleia Nacional, todas em estilo neoclássico, mas ele queria mais. Ele queria um grande arco inspirado nos arcos greco-romanos para celebrar as vitórias de seu exército. E começou então a obra do Arco do Triunfo, por onde ele passaria triunfantemente após cada vitória de seu exército. No entanto, quando ele entrou pela primeira vez voltando das batalhas em 1810, o arco ainda não estava pronto, só as laterais dele estavam prontas. Foi uma obra caríssima. E Napoleão foi deposto antes mesmo dela ficar pronta. E aí o que aconteceu? Os caras suspenderam a obra, bicho. Ele foi preso na ilha de Elba, e a única vez que Napoleão passou por baixo do arco foi já dentro do caixão em 1840, quando seu corpo foi trasladado da ilha de Elba para Paris, onde seria sepultado dentro do Les Invalides, que está lá até hoje. Então Napoleão só passou debaixo do arco morto, velho. Já os exércitos franceses sempre celebravam as vitórias passando debaixo do arco. Isso só parou de acontecer em 1919, depois da Primeira Guerra, quando o túmulo do soldado desconhecido foi colocado ali embaixo do arco. Então passar por debaixo do arco virou algo proibido. Nem os generais que venceram a Segunda Guerra, nem mesmo Hitler, quando invadiu a França, passou com seu exército por debaixo do arco. Em sinal de respeito. O Hitler era um puta crápula, mas ele respeitou a tradição francesa. Valeu? Eu já tô na Rue de la Tuileries, cara, e já vou te falar dela. Se liga. Muito bem, meu companheiro, o Museu do Louvre aqui à minha direita, do lado da Thaisa. O Museu do Louvre, cara, foi o palácio real dos reis franceses até 1685, quando este foi transferido para Versalhes. Brasil! Vamos lá, rapidinho, só para você entender. Rei Carlos V, 1350, foi o primeiro rei a morar no Louvre. O Louvre era uma fortaleza medieval, cara. Você tem que pensar, aqui a gente está na Rue de Rivoli. Do lado de lá é a margem do Sena. Paris nasceu na margem do Sena, nasceu na Ilha de la Cité. Então, o Louvre foi colocado ali estrategicamente para defender a cidade. O Carlos V foi o primeiro a levar as tralhas dele lá para dentro e morar lá dentro. Mas o Henrique IV, no século XVI, foi o primeiro rei a dar cara de palácio ao Louvre, cara. O pátio quadrado, que é esse aqui, foi construído. Os jardins de la Tuileries foram construídos pela Catherine de Médici. Foi importada lá da Itália para fazer o jardim. E aí, meu amigo, virou o palácio. Vai! Virou o palácio do rei. Só que, bicho, você lembra? Essa rua aqui era a principal rua de comércio de Paris, a Rue de Rivoli. E na época da monarquia,
o povo sofria pra caramba. Você lembra da história do pão e circo? Você lembra da história de se não tem pão pro povo, então vamos dar brioche, que é a rainha doida? Pois é, então o povo vinha aqui na porta do palácio bater e encher o saco, falar, meu amigo, qual que é? Vão ficando bem bom e a gente sofrendo pra caramba? E a pressão era tão forte que o rei Luís XIV transferiu a sede do governo do Louvre para Versalhes, que ficava mais ou menos 40 minutos daqui. E aí o povo não ia bater na porta, entendeu? Uma solução rápida e simples, transformou o Louvre num palácio inabitado durante 100 anos. Só se transformaria em museu em 1794, por uma ordem já da República Francesa, de reunir todo o acervo histórico de peças, quadros, esculturas, etc. Tudo que o Napoleão roubou nos anos seguintes do mundo inteiro veio parar aqui, e hoje o Louvre é o maior museu do planeta. Valeu! Muito bem, meu companheiro, esse aqui é o Sena, cara. É o rio que corta a cidade de Paris. E hoje ele é razoavelmente limpo, cara. Existe um sistema de tratamento de esgoto super eficiente, mas nem sempre foi assim. Na Idade Média, o Sena era um dos rios mais poluídos do planeta, cara. Paris era a maior cidade do mundo e tudo que era de dejeto, produzido de dejeto na cidade, era jogado diretamente no Sena. Até a criação dos esgotos de Paris, uma obra do Barão Haussmann. E eu tô aqui do lado da entrada do Museu dos Esgotos de Paris. E a gente vai conhecer um pouquinho sobre a criação deste que é o primeiro sistema de esgoto do planeta e que funciona da mesma maneira como funcionava no século XIX até hoje. Vamos lá? Isso aí, meu companheiro. Estou aqui embaixo dos esgotos de Paris, cara. Esse stand aqui, você viu umas ratos embalsamados, é para mostrar as espécies de rato que tem aqui nos esgotos de Paris. São vários tipos de rato. Eu estava falando que alguns deles são brancos, cara, porque jamais viram a luz do sol. E que, mais ou menos, eles calculam cerca de 5 milhões de ratos aqui embaixo, que é o dobro da população de Paris. E que eles não ligam muito para os ratos, cara, porque os ratos ajudam a comer os pedaços de plástico, outros pedaços que entram de resíduos que entram no esgoto de Paris. Então o rato tem essa função, então eles mantêm os ratos aqui para os ratos se alimentarem desses pedaços de detritos aí que entram no esgoto. O mais legal que ela estava me falando agora é que em 1984 eles acharam um crocodilo fêmea, tinha mais ou menos um metro de tamanho, eles deram o nome de Eleonor. E até hoje a Eleonor vive aqui nos esgotos de Paris, só que agora ela tem 3 metros e 200 quilos. E vira e mexe, quando os caras estão fazendo as limpezas nos esgotos aqui, eles encontram a Eleonor. Muito doido, né? Muito bem, meu amigo, estamos aqui dentro dos esgotos ainda. Você viu a placa Napoleão III, foi o primeiro rei da França, na verdade foi o imperador da França em 1800 a acabar a execução dos esgotos de Paris. O grande responsável pela obra foi o Barão Haussmann, que é o grande urbanista dessa cidade, o cara responsável pelas grandes avenidas, todos os grandes boulevards são obra do Haussmann. Os esgotos de Paris finalizados em 1850 são obra do Barão Haussmann, cara. Nós estamos falando de 2.400 quilômetros de rede de esgoto. É a mesma distância de Paris até Istambul, só de vias de esgoto que existem aqui. E esses mesmos esgotos criados pelo Barão Haussmann em 1850 estão ativos até hoje aqui na cidade. É muito louco, cara. Cada via dessa grande que a gente está aqui corresponde a uma grande via na superfície. As pequenas vias como essa que a gente acabou de passar correspondem às pequenas vias. Então tem uma cidade embaixo da cidade só de vias de esgoto. Isso tudo planejado no século XIX, cara. Olha que doideira. Muito bem, meu companheiro. Você tá vendo essa bolona de metal aqui atrás? Pois bem, as galerias de esgoto, cara, elas eram 10% mais largas do que o perímetro dessa bola. Então o que eles faziam? Como esse é um sistema que faz todo o caimento do esgoto,
trânsito do esgoto é todo através da gravidade, então as galerias elas estão sempre indo mais para baixo. Eles soltavam essa bola, primeiro era de madeira, como essa daqui. Depois eles soltavam essa de metal. E a bola vai descendo e vai levando todos os dejetos que ficam no caminho do esgoto, cara. É genial, bicho. É genial a maneira que eles usaram de limpar o esgoto, senão ficaria tudo parado ali e aí entupir. Então eles criaram essa bola de metal que ela vai descendo e vai levando tudo que fica parado ali. Doido ou não? Vamos? Rivoli ainda, quilômetro 4, nós estamos chegando no Hotel de Ville, que é a prefeitura de Paris, que é essa daqui. Tá bonito, velho, clima agradável, tá bonito, amor? Tranquilinho, estamos seguindo nosso pace aqui de boa, 6 e 15 minutos de quilômetro, e vamos assim até o final. Aqui, se Deus deixar. Nós estamos no Châtelet. O Châtelet é a Praça da Sé de Paris, cara. Aqui embaixo é tipo um queijão suíço, de trens, metrôs, etc. Cortando aqui o subsolo. É o lugar que você vai fazer baldeação para ir para qualquer lugar da cidade. Mas, velho, evite o Châtelet. É uma doideira lá embaixo, cara. Pensa na Sé, cara, é uma doideira. Né, amor? É fã. Não vem pro Châtelet. Baldeia outro lugar. Ó, o Châtelet é um lugar também onde, meu, à noite, a gente saia das baladas, ia pro Châtelet arrumar táxi, que era o único lugar que você conseguia pegar táxi. Mas demorava também. Demorava. Paris tinha Uber. Agora, bom, também não, tem Uber por enquanto no Brasil. Pelo jeito vão acabar com o Uber também. É isso. Châtelet. A Sézona. Do Centrão. Bora. None of my plans work out the way I thought they would. Quilômetro 5, estamos no coração do Marais. Esse é o bairro, o antigo bairro judeu, cara, de Paris. Aqui se instalaram os principais hotéis particulares. Isso eram as hospedarias no século XVII, no século XVIII. Isso aqui já foi o centro de Paris, cara. Depois da criação da Rive Gauche, que era o lado esquerdo do rio, ficou meio abandonado. Mas nesse último século aqui, no século XX, cara, o Marais virou moda. Hoje é o lugar dos principais restaurantes, pracinhas escondidas, antiquários, lojas da moda. É muito, muito bacana. É o bairro gay também, que a comunidade gay se instalou aqui, principalmente depois da década de 70. Então, bicho, é o lugar super da tendência, sabe? Você vê. Hã? Thaisa fala que se ela morasse aqui, queria morar aqui no Marais, né? A gente morava num APzinho de 18 metros quadrados, cara. Faz a conta aí. Sendo que dos 18, 6 metros era rebaixadinho, assim não dava pra ficar de pé, cara. Mas nós era feliz, né, mano? Continuamos felizes. Beleza? Le Marais. Eu estive aqui na Place Vosges, cara, que é o principal lugar do Marais. Quer ver como foi? Liga aí. Muito bem, meu companheiro. Estou agora num dos pontos preferidos meus aqui em Paris. Afinal de contas, nesse bairro aqui que eu estou, no Marais, foi o primeiro lugar que eu morei aqui quando eu mudei pra cá em 2007. Morei num apartamento de 18 metros quadrados. Cara, faz as contas aí do tamanho. Provavelmente o seu quarto é maior do que 18 metros quadrados. Mas eu fui muito feliz aqui, bicho. Bom, o Marais é um bairro extremamente conhecido, popular.
E é o passeio do francês de final de semana. Eu tô na Place Vosges, que fica no coração do Marais, cara. Se você já ouviu falar que Paris é dividida em bairros, em arrondissements, a gente tá no arrondissement número 3. É a divisa entre o 3 e o 4. E o mais legal dessa praça que você tá vendo atrás de mim, ó, essa praça é uma praça quadrada. Ela tem 140 metros por 140 metros. Ela foi construída aqui em 1612. É uma das obras primas do rei Henrique IV, cara. O Henrique IV foi o cara que mais urbanizou a cidade na Idade Média. Então a gente está falando de vários pontos turísticos que existem até hoje, foram obras do Henrique IV, cara. Entre eles a Pont Neuf, que é uma das pontes mais tradicionais do Sena, a Place Dauphine, que eu vou lá te mostrar também, e essa daqui, que é a Place Vosges. Ela ficou pronta em 1612, cara. E foi em celebração ao casamento do Luís XIII com a Ana da Áustria, cara. Então, como você pode ver, todos os prédios são iguais e têm a mesma altura. Eram casas, cara, todas voltadas para a praça. É a primeira praça planejada de Paris, 1612. São todos os prédios do mesmo tamanho, com exceção deste aqui atrás, que era em homenagem ao Luís XIII. E do outro lado da praça, que é quadrada, tem um outro prédio um pouquinho mais alto, que é em homenagem à rainha Ana da Áustria. Cara, esse lugar aqui, ele sempre foi um lugar de encontro da nobreza, até o século XVII, quando eles começaram a construir a Rive Gauche, que é o lado esquerdo do Sena. Quando todo mundo começou a mudar para a Rive Gauche, esse lugar ficou meio que abandonado, e toda essa região central de Paris, o arrondissement 1, 2, 3 e 4, ficou aí meio que deixado de lado, e a galera começou a mudar para o lado esquerdo do rio. Mas, cara, essa praça ela é muito importante, vários acontecimentos históricos se passaram aqui. O Victor Hugo morou aqui, e muitas pessoas da nobreza moravam na Place Vosges. E hoje, cara, como você pode ver, ela é um ponto de encontro do francês. Todo mundo aproveita aí o clima bacana, vem, deita na grama, fica aí de boa, curtindo o fim de semana. E eu fiz isso também muitas vezes durante o ano que eu morei aqui. Bacana, né, velho? Bacana pra caramba, cara. E ali, ó, tem uma moça sozinha, sentadinha ali, ó, tá vendo? Aqui, ó. Pois é, acho que eu vou jogar um chaveco nela. Vamos lá. Tá sozinha aí, moça? Posso sentar com você? Pode, próximo. Porra. Acho que eu tô meio sem moral. O velho tá molhado, né? Tá não? Vou me dar agora, vou me dar bem, ó. Vou me dar bem. Meu companheiro, o negócio de você correr com alguém é que você tem que esperar ir no banheiro, né, velho? Ai, muito engraçado, cara. As tensões da Thaís, a pré-primeira maratona, que eu achei muito legal, lembrando da minha. Muito bem, eu parei. Aqui nós estamos na Praça da Bastilha, cara. Esse é o principal lugar da história da Revolução Francesa. Hoje é um centro popular incrível. Aqui do meu lado, esse prédio moderno é a Ópera da Bastilha, que é a ópera mais moderna de Paris. Mas aqui aconteceu o principal fato histórico que transformou a França numa república, a queda da Bastilha. A Bastilha ficava logo ali atrás, cara. Era uma fortaleza medieval do século XIII, 1200 alguma coisa, ali atrás. E ela foi transformada em prisão por Luís XIII, cara. Luís XIII transformou a Bastilha, que era uma fortaleza, em prisão e começou a prender ali os inimigos da monarquia. Então, muita gente tinha amigos presos na Bastilha, cara. E quando as ideias de revolução começaram a pipocar na população, a primeira coisa que eles pensaram foi em trazer esses caras que estavam presos para dentro do movimento. No dia 14 de julho de 1789, um grupo de populares invadiu Les Invalides, que era um hospital que ficava lá perto do Sena, que é onde Napoleão está enterrado, para roubar os depósitos de pólvora e munição, e vieram aqui para a Bastilha, ameaçando invadir a Bastilha, e se eles não soltassem os presos políticos. Eles não soltaram, e aí os caras invadiram. 98 pessoas morreram só na queda da Bastilha, apesar de muita gente achar que foi um puta massacre. 98 populares morreram e apenas um soldado que defendia a Bastilha foi morto. A partir do momento que esse cara morreu, eles decidiram abrir as portas e liberar os presos. Isso foi a queda da Bastilha, cara. E apesar de nas imagens dos quadros aparecer como um grande incêndio, muita gente morta, foi um tiroteio e foi uma derrubada de um portão. Assim que o portão foi aberto, os presos foram libertados. Isso marcou
a Revolução Francesa, cara. Então, da queda da Bastilha em diante, a França se tornaria uma república. Muitas vezes voltou para a mão de outras monarquias, transformou no Império na época de Napoleão, mas a queda da Bastilha e o início da República Francesa marcam toda a mudança democrática do mundo, cara. A Revolução Francesa ditou a regra para outros países também proclamarem as respectivas repúblicas. Muito bem, meu corredor, agora eu tô aqui à frente do Les Invalides, cara. Se você não conhece, é onde o Napoleão tá enterrado, cara. O corpo dele jaz num caixão com 7 camadas, cara, cada uma feita de um material. O Les Invalides faz uma linha reta com a ponte Alexandre III, tá ali atrás. É a ponte mais rebuscada de Paris e foi construída e denominada em nome do czar russo, porque o czar russo foi o grande responsável pela pacificação entre a França e a Prússia, a guerra de 1870, que dizimou os dois países. Então existia uma preocupação grande em manter a paz com a Prússia, e o grande pacificador dessa questão foi o czar russo Alexandre III. Por isso, essa ponte é uma homenagem ao Alexandre III, o pacificador. Bom, Les Invalides, túmulo do Napoleão, é um lugar que você deve visitar se você vier a Paris, porque é lindo. Mas ele antigamente foi um hospital, você sabia disso? Pois é, ele foi um hospital, por isso que chama Les Invalides, porque é os inválidos, e aqui os inválidos que vinham da guerra, machucados, feridos da guerra, ficavam aqui. E o Napoleão, antes de morrer, pediu para ser enterrado aqui. Ele tinha uma ligação muito forte com o seu exército, então ele gostaria de ser enterrado aqui, por isso o corpo dele está aqui. Beleza, meu amigo? A gente não passa aqui na prova, por isso que eu decidi gravar um pouquinho e te mostrar esse lugar. Mas eu não vou mostrar assim não, cara, na minha mão. Eu fiz umas imagens mais ou menos pra você ver, se liga aí. Mandou falar porque eu tô sentindo cheiro de peixe agora. Não, até agora tá tudo bem. Tá igual um passeio mesmo na cidade. E também nós estamos no quilômetro 6. Vamos lá. Vamos ver até onde eu vou. Vai lá, Seis, nós estamos, né? 7h30. Voltar. Subidinha agora, hein? Subidinha. Eu já parei para o banheiro. Um café. Pedi para usar, o cara fez aquela cara parisiense. Só apontou onde era. Aí eu fui, né? 2011 eu fiz a minha primeira maratona de Paris. Eu cheguei aqui no Bois de Vincennes, quilômetro 13, cara. Tava apertado, velho. Precisava ir no banheiro, número 2. E, cara, não tinha banheiro. Eu já tava assim pensando em ir no mato e me livrar de um pé da meia, né? De repente, quando eu virei a curva, achei um banheirinho químico. Falei, cara, tô salvo. Entrei no banheirinho químico, ninguém tinha usado. Tinha um papel higiênico enroladinho assim, até dobradinho a ponta. Só faltou estar escrito assim, Gustavo, esse aqui é pra você. Eu perdi lá bem uns 2 minutos. Mas amigo, pensa numa pessoa aliviada. Pois é. Se eu passar por esse banheiro aí eu vou te mostrar. Vamos lá. Muito bem, meu amigo, quilômetro 11. Estamos oficialmente fora do perímetro urbano de Paris. Nós estamos por cima do periférico. Nós estamos no extremo leste da cidade. Esse é o Château de Vincennes. Para você entender mais ou menos a importância histórica desse lugar. Isso aqui foi uma fortaleza medieval construída no século XIV. O primeiro rei a subir muralhas aqui foi o Carlos V. Nós estamos falando de 1300. Vincennes era fora de Paris, cara. Era tipo uma cidade bem coladinha na cidade de Paris e funcionava como uma fortaleza para proibir as invasões vindas deste lado.
o rei Luís IX, partiu daqui de Vincennes para a cruzada em que morreria. Então foi um palácio real. Aqui dentro ficou guardada durante alguns anos a coroa de espinhos de Jesus Cristo. Você sabia disso? Enquanto eles construíam a Sainte-Chapelle, que é a casa, foi durante anos a casa oficial da coroa de espinhos, hoje ela fica dentro da Notre Dame. A coroa de espinhos ficou aqui no Château de Vincennes. E no final da sua vida como palácio, ele foi transformado em prisão e abrigou o Marquês de Sade no século XVIII. Foi uma prisão da República Francesa. Depois que a República se instaurou na França, teve a Era do Terror. Os republicanos temiam perder o poder para qualquer um e começaram a guilhotinar todo mundo. 17 mil pessoas foram guilhotinadas durante o terror. E o Château de Vincennes era a prisão onde eles ficavam antes da guilhotina. O Marquês de Sade ficou aqui, Mirabeau ficou aqui, Diderot ficou aqui. Então tem uma puta importância. Sempre foi o terceiro palácio dos reis da França. Depois de Versalhes, do Louvre, Vincennes. Nós estamos no quilômetro 12. Agora a gente corre uma boa parte do percurso dentro do chateau, dentro do parque. É super bonito, mas dá uma baixada no ânimo da galera. Porque a galera, a torcida começa a miar por aqui. Vamos lá, firme e forte. As history comes and culminates, we're fed the things we're taught to hate, unwanted. Beleza, quilômetro 16. E a Thaisa meteu um fone agora, tá viajando no som ali. Ela acha que eu tô falando do lugar aqui, mas eu vou falar dela. Se liga. Cara, quando eu fiz minha primeira maratona, eu treino pra primeira maratona, a Lorena era bebezinho de colo ainda. Então ela viu isso de perto, né? Eu treino pra primeira maratona, mas tava ainda vivendo a maternidade pela primeira vez, então a atenção toda do filho, etc. Depois que a Lorena cresceu, ela engravidou da Isabela. Então quando eu fiz Berlim, 3 anos depois da primeira, ela estava vivendo outra gravidez. Quando eu comecei a namorar a Thaisa, é ela que corria, cara, eu não corria. Já corria bem. Mas, gravidez, cara, do auxílio para criar, você vai perdendo aí o estímulo de correr também. Ela é muito forte, cara. Já correu 3 meias maratonas. Treina super forte, mas não corrida. Então, ela nunca correu mais do que 21. E hoje nós vamos ver se ela é capaz, cara. Mas eu, apesar dela não ter feito um longo de 25, 27, eu acho que ela é muito capaz de fazer. Então, vamos observar. Se ela sentir muita dor, aí ela vai de táxi. Mas eu acho que ela chega. Fica vendo. Muito bem, meu amigo. Chegamos às margens do Sena. Cara, aqui atrás de mim tá a Ilha de Saint-Louis. É uma ilha bipartida, cara. De um lado a Ilha de Saint-Louis, do outro lado a Ilha de la Cité. A gente tá falando do lugar onde a cidade nasceu, cara, no ano de 53 a.C. É uma cidade romana. O nome era Lutécia. Vamos. México. Tudo bem. Era uma cidade romana, se chamava Lutécia. A pedra fundamental da cidade está em frente à Catedral de Notre Dame. Mas aqui na Ilha de Saint-Louis, que é a ilha de trás, e a Ilha de la Cité é a ilha da frente. Aqui na Ilha de Saint-Louis... No Brasil! Aqui na Ilha de Saint-Louis ficava o Hospital de Saint-Louis e era o lugar mais podre da Idade Média, velho. Você tem uma básica, um projeto de sanitário para se livrar do hospital se fez necessário aí no século XV, porque o hospital mais deixava pessoas doentes do que curava. Era uma infestação de bactérias e principalmente na época da peste, ficava aqui na Ilha de Saint-Louis. Então durante muito tempo a Ilha de Saint-Louis foi meio que relegada, cara. Hoje é talvez o metro quadrado mais caro de Paris depois da Champs-Élysées. São só residências, cara.
não tem comércio. Enquanto a Ilha de la Cité é o lugar do comércio, a Ilha de São Luís é, tipo, quietinha, é de boa. Bom, nós estamos no C, né, velho? Agora vai ser um lugar mais lindo que o outro. Quilômetro 24. Meu amor, tá bom? Tá se sentindo bem? Tudo novo agora, velho. Tudo novo pra ela. Tudo novo. Life is more than the shadow shows. I'm over it. It's darker when the fire dies. Muito bem, meu companheiro, olha lá. Notre Dame de Paris, capital, catedral da capital francesa. A Notre Dame é uma das igrejas góticas mais antigas do planeta, cara. Ela foi planejada e a obra começou em 1163. Isso mesmo, cara, século XII. Então ela tem 9 séculos, cara, de existência, desde a sua pedra fundamental. Ela tem algumas curiosidades, cara. A porta da Notre Dame é feita de ferro fundido, de um material que era muito difícil de se manipular. O cara que criou a porta fez um trabalho tão bem feito que ele falava e ele vendeu alma pro diabo pra fazer aquela porta. E bicho, misteriosamente, 5 anos depois de entregar a porta, ele morreu em circunstâncias não identificadas. Doido. As pessoas falam que ele realmente vendeu alma pro diabo. Agora, a passagem mais bacana da Notre Dame acontece durante a Revolução Francesa. A Revolução queria extirpar da França todos os resquícios da monarquia. Então eles adentraram a Catedral de Notre Dame e destruíram a Galeria dos Reis, que era uma série de estátuas. Mas as estátuas, na verdade, elas não diziam respeito aos reis franceses, e sim, diziam respeito aos apóstolos, cara. Então foi um puta desperdício terem destruído a Galeria dos Reis. Outra coisa que foi destruída foram os vitrais, cara. Depois da Revolução, o principal baluarte da reforma da Notre Dame foi o Victor Hugo, você sabia? O Victor Hugo fez uma campanha super forte para revitalizar, reformar a Notre Dame, que na Revolução tinha sido praticamente destruída. E aí eles fizeram a reforma, trocaram os vitrais, e o Victor Hugo acompanhou de perto isso. E um dos personagens da reforma, um dos caras que trabalhou na reforma, foi o Quasimodo, que viraria nas páginas do Victor Hugo o Corcunda de Notre Dame. Legal, né? Pois é. Então o Corcunda de Notre Dame realmente existiu. E ele não era apenas um corcunda que vivia na igreja, e sim um operário da reforma da igreja. Sacou? Brasil! Uhul! Muito bem, meus corredores, não sei se você sabia, a maioria das pessoas não sabe, cara, mas em Paris existe uma Estátua da Liberdade, cara. Você sabia disso? Pois bem, a Estátua da Liberdade, a original, que está lá no porto de Nova York, ela foi presente do governo francês aos Estados Unidos, cara. Foi na comemoração dos 100 anos da Revolução Francesa. Os Estados Unidos sempre foram aliados da França, então a França mandou de presente para os Estados Unidos uma Estátua da Liberdade. Em retribuição, a comunidade americana aqui em Paris, em 1839, deu de presente para a cidade de Paris uma réplica da Estátua da Liberdade, que é essa que está aqui atrás de mim. Ela tem 9 metros, é feita em bronze, cara, e muito pouca gente sabe da existência dela. E eu, para te falar a verdade, fiquei sabendo porque eu morava a 3 quadras nessa direção, na Rue de la Convention, e a gente fica muito perto da Estátua da Liberdade. Eu descobri a Estátua da Liberdade correndo nesse parque, que é uma ilha no meio do Sena. Eu vou te mostrar ela melhor, porque eu fiz uma imagem bacana, cara. Se liga aí. Número 27, saímos do túnel. Estamos aqui, ó. Esse jardim aqui do lado são os Jardins de la Tuileries, frente ao Museu do Louvre, que já ficou para trás. E ali, cara, aquele prédio imponente, bonito, é o Museu d'Orsay. O Museu d'Orsay é a maior coleção de obras impressionistas que você vai ver na Terra, velho.
Mas nem sempre ele foi isso, cara. O D'Orsay era uma garra. Isso quer dizer que ele era uma estação de trem. Ele foi construído em 1889 por ocasião da Exposição Universal. Você sabe o que foi a Exposição Universal? Cara, na criação do ferro, das estradas de ferro, a Revolução Industrial, eles resolveram fazer uma série de exposições ao redor do planeta para celebrar o ferro, que tinha viabilizado as estradas de ferro, tinha viabilizado um monte de construções diferentes. E aí, a Exposição Gustavo Universal... Maia! E aí? Falou demais, cara! Ô, curto demais de você, cara! Valeu, valeu, mano! Bacana demais, velho! Valeu, brother! A Exposição Universal, eles construíram uma série de obras em Paris para receber a Exposição Universal em 1889. Uma delas foi o Museu d'Orsay, depois o Grand Palais, Petit Palais e a Torre Eiffel, cara. Também é uma obra para a Exposição Universal. Todas elas permaneceram em Paris, apesar de terem sido construídas de forma temporária, eu ficar um tempo e vazar. Bom, o Museu d'Orsay era então uma estação de trem. Durante a Segunda Guerra, foi transformado nos Correios de Paris. E só em 1984, com o decreto do Mitterrand, que ele virou museu, cara. É lindo, cara, ele tem um teto todo de ferro, tem um relógio maravilhoso. Vale a visita, se você vier pra Paris, você tem que ir no d'Orsay, beleza? Vamos lá. A Thaísa tá na minha frente, velho. Ela tá arrepiando, mano. Sem dor, sem nada, cara. Falei pra vocês, bichinha é feroz, cara. We have sunken mud. Are we stuck in the past? We're still looking for sun. We're still following Lozinha, essa é pra você, ó. A mãe tá correndo no pé da torre, eu posso ver se ele vem com a gente. Deixa eu ver, se ele traz aqui. Tá tudo, viu? Isso pra você tá bem. Depois eu levo foto. Aê, Lô! A torre, Lô! Próxima, nossa em Paris, é no seu aniversário de 10 anos. Daqui a 3 anos a gente volta pra você comemorar 10 anos aqui, tá bom? Te amo, meu. Muito bem, meu amigo, esse é o momento que você queria. Nós estamos aos pés da torre. A Torre Eiffel é o monumento mais visitado do planeta. Paris é a cidade com o maior fluxo de turista do mundo. Então, meu amigo, te prepare que aqui é o quilômetro 30 da maratona. E a hora que a gente passar exatamente na frente, a coisa funila, fica muita gente ali, o ritmo cai, mas é uma grande festa. Porque a gente está na frente do símbolo dessa cidade, o lugar mais legal de correr que eu conheço. Então, vamos lá. Vamos passar nesse funil aqui. É um corredor polonês em plena Paris. É bonita pra caramba essa torre, bicho. Olha lá. Se liga. De um lado é a torre, cara. Desse lado aqui é o Trocadeiro. Se você não sabe o que é, o Trocadeiro ficou famoso em dois momentos, cara, da história. Primeiro, ali de cima, foi tirada a foto do Hitler quando ele dominou Paris em 1941. Uma foto que ele posa em frente à torre. Foi tirada bem ali. E depois, o momento mais sublime, o bolero de Ravel, dançado no Trocadeiro. Uma das coisas que eu mais lembro de infância, de assistir os Retratos da Vida, e aquela apresentação do bolero de Ravel no Trocadeiro é algo inesquecível. É isso aí, meu amigo. Agora é hora da verdade. Nós estamos no 30. Vamos ver se a patroa aguenta o tranco. E vocês vão acompanhar tudo.
Tá chegando, cara. Eu queria que não chegasse nunca mais. Vamos lá. Isso aí, Gustavo. 50 anos, 50 maratonas. Vamos junto. A dupla aqui, rapaz. Chegar no final, firme e forte. Bora, amigo. Vambora. Parabéns, cara. Muito obrigado, tá? É nóis, velho. Você também. É nóis. Tchau. Tchau, ó. E aí, amorzinho? E o muro? Passou no muro tranquilo? O que significa aquilo? 32 quilômetros. Caralho. Começou a doer. Até o cabelo agora tá doendo. Vou chegar igual aquela maratonista. Sem pensar que só falta uma provinha de 10. É nada, é assim, ó. Uma prova de 10, depois um caminhão passou em cima de você. Bora, bora! Meu amigo, quilômetro 36 quase, dentro do Bois de Boulogne. É o parque urbano maior da cidade aqui. É lindo. A gente fica bem do arrondissement 16, que é um dos arrondissements mais nobres de Paris. Cara, agora são 6,5 km mais ou menos até chegar lá. E, cara, aqui não tem apoio de torcida mais. Fica mais silenciosa a prova, é mais difícil. Aí agora você fica pensando assim, tá me vendo sozinho? Cadê a Thaisa? Ficou pra trás, né? Tá lá na frente, velho. Se liga. Ela me largou pra trás, cara. Tá correndo pra cacete. 34, ela deu uma segurada. Eu vou buscar ela. Ela tá super bem mesmo. Falta 6,5 km. Vai chegar tranquila, pé nas costas. Impressionante, cara. Vamos lá. Parou? Passou a dor. A música ajuda muito. Que monstro, cara. Meu companheiro, quilômetro 40, estamos chegando ao fim de mais uma maratona, que não é mais uma, né, cara? É a terceira vez dessa cidade incrível, a minha maratona número 50. Eu tô super feliz de ter completado essa prova do lado da mulher da minha vida, que tá ali na frente, ó. Encapetou, velho, saiu correndo. Tô seguindo de pé. Cara, obrigado pela sua parceria. Com 50 maratonas no fôlego, porra, consigo dizer que esse arquivo digital aí de corridas é algo que me orgulha muito. Eu sou muito orgulhoso de algumas coisas, cara. Tenho orgulho dos meus filhos, da minha família, tenho orgulho dos meus pais, tenho orgulho da minha mulher. O fôlego é algo que me orgulha muito. Talvez seja o trabalho mais bacana que eu já tenha feito. O que eu mais gosto de fazer na vida é um arquivo de informação, mas também um arquivo de emoção, de sensações que, meu, eu tenho muito orgulho de poder prover para quem está a fim de correr uma maratona a informação sobre essa prova. E, meu, tenho muito, mas muito orgulho dos viewers do fôlego. Trabalho bonito, cara. Parabéns. Valeu, cara. São caras como você que inspira a gente a fazer isso. Obrigado, amigo. Muito orgulho dos viewers do fôlego, cara. São todos muito
apurados, muita gente interessados, muita gente bacana, cara. É isso. Tá chegando ao fim, a maratona número 50. Muito bom, muito bom. Obrigado. Agora deixa eu buscar a Thaisa lá, que senão ela me deixa pra trás. Parabéns. Obrigado. Vamos passar nessa linha de chegada. Eu já tô no Beer Mode. E hoje não vai ter economia não, meu irmão. Vai ter celebração. 50 pra mim. A primeira dela. Foi um enorme prazer. Muito obrigado pela sua parceria. Eu prometo que com 100 eu paro. Semana que vem tem mais uns. Tem uma folha aqui. We build from the ground with the answers we have. We have sunken mud. Are we stuck in the past? We're still looking for sun. We're still following back. Parabéns, João, você é maratonista. Aí, Lozinha! Belinha, ó a mãe virando maratonista aqui. 200 metros.